Boa noite, pessoal. A paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus por nós podermos estar aqui mais uma vez, ouvindo a palavra de Deus. E eu quero deixar uma palavra com os amados, que está no livro de Números, capítulo 14 de Números. Eu quero ler alguns versículos para os irmãos, para nós contextualizarmos essa leitura, amém? Graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim, em Números capítulo 14. Então toda a congregação levantou a voz e chorou, em voz alta pela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. E então aqui no versículo 22 é Deus falando com Moisés. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi, com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Dado que os amalequitas e os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo e retornai ao deserto, na direção do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as queixas desses murmuradores, filhos de Israel. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. E o que esse povo falou ao ouvido de Deus? O que esse povo falava ao ouvido de Deus? Deus queria tirá-los, queria dar àquele povo a terra que mana leite e mel. E o que eles disseram? E o que eles falaram? Murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Deus, dizendo que seria melhor terem ficado no Egito como escravos, seria melhor morrer no deserto do que lutar para entrar numa terra que Deus prometera. E quando Deus promete, amados, a gente pode confiar que vai acontecer. Se você tem promessa, creia, creia. Não pense que, nossa, está demorando tanto, eu tenho promessa assim, mas está demorando tanto. Deus não tarda, Deus chega na hora certa, é no tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, porque Deus sabe todas as coisas. Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. Louvado seja Deus. Bendito e santo é o nome do Senhor. E esse povo tinha promessa de entrar na terra que mana leite e mel. Mas ali eles só conseguiram ver gigantes. Então eles murmuraram. Seria melhor nós termos ficado lá atrás, no passado. Seria melhor ter morrido aqui no deserto do que agora sermos massacrados por esses gigantes. E Deus ouviu. E Deus ouviu.
E Deus viu a incredulidade daquele povo. E olha o que Deus fala. Ali somente Caleb e Josué creram que realmente naquela terra havia gigantes. Mas a terra era muito boa. E como Deus está conosco, nós podemos conquistar essa terra sim. E então Deus falou para Moisés: Caleb entrará e herdará a terra, porque o espírito que está em Caleb é diferente do espírito que está nesses outros. E o que Deus fala para aqueles outros? Olha só. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura o tempo todo contra mim? Até quando eu vou ouvir a murmuração desse povo, essa falta de fé? Dize-lhes, diga a eles, Moisés, tão certo como eu vivo, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Como vocês disseram, realmente vai acontecer. Vocês não vão entrar na terra prometida e vão morrer no deserto. Não era isso que vocês queriam? Não era assim que vocês queriam? Não foi dessa maneira que vocês falaram? E aqui, meus queridos, eu quero falar para vocês de uma outra palavra que está em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, que diz assim: conforme pensa a sua alma, assim é. Não é assim vai ser. A Bíblia fala assim, conforme pensa a sua alma, conforme imagina ou imaginou a sua alma, assim é. É isso que vai suceder a você. Então, o que você tem pensado sobre você mesmo? E de repente sobre pessoas da sua família, sobre pais, filhos, irmãos. O que você tem pensado? O que você tem falado de si mesmo? Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, não tem jeito, não vai dar certo, nada comigo funciona. Se você tem falado dessa maneira, mude o teu jeito de falar, porque a palavra de Deus é verdadeira e Deus é fiel para fazer a palavra dele cumprir. Olha bem o que Deus fala para Moisés dizer àqueles homens: diga a eles que conforme eles falaram vai acontecer. Se eles tivessem dito como Caleb disse, realmente, tem gigantes, mas nós somos fortes com nosso Deus e nós conseguiremos. Aqueles homens não quiseram saber. E então disse, eu ouvi o que vocês falam. Deus tem ouvido, amados. Deus tem ouvido o que nós temos falado. Então fale coisas boas a seu respeito, a respeito dos teus filhos. Ainda que você não esteja vendo. Ah, mas meu filho está preso. Ah, mas meu filho está nos vícios das drogas, das bebidas. Meu esposo está no vício da bebida. A minha esposa está nos vícios. A minha irmã, meu irmão, a família. Não olhe para a situação, para a circunstância. Olhe para Deus e fale o que Deus fala a nosso respeito. Foi para que nós tivéssemos vida e vida em abundância que Jesus veio. Jesus fala isso. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, e é isso que ele tem feito com a humanidade. Matado a esperança, roubado a alegria, tem destruído lares, assolado as famílias. E Deus, nesse dia, nesse momento, Deus nos fala
Presta atenção no que você tem falado, porque conforme você falar, assim é. Vai ser dessa maneira. Então comece a falar sobre si mesmo. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas, queridos, não adianta só o falar, nós temos que agir. Eu sou mais do que vencedora, mas eu vou buscar desse Deus. Eu quero esse Deus. Eu quero essa comunhão, essa intimidade com Deus, para que eu possa ver o trabalhar de Deus na minha vida. E não tem outra maneira, amados, de Deus trabalhar nas nossas vidas se nós não tivermos comunhão com Ele. Não tem. É joelho no chão, sim, jejum e oração e busca. É uma busca. E todos os dias, 24 horas por dia. Você está dormindo, mas você já foi deitar com o teu pensamento em Deus. Já orou, já agradeceu. E Deus abençoa o teu sono. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus, rico em misericórdia, poder e bondade. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, mas Ele fala na palavra, eu sou o Senhor e não mudo. Eu disse que seria conforme você fala, conforme pensa a tua alma, conforme imagina a tua alma. Amados, pensa bem. Olha só, é conforme pensa a tua alma. Você não precisa nem falar. É conforme você pensa. E quem pode ler pensamentos? Quem pode saber dos seus pensamentos a não ser Deus? Somente Deus. E aí então nós pensamos coisas negativas e nós atraímos para as nossas vidas essas coisas negativas. E depois nós ficamos nos perguntando o que é que está acontecendo, por que que está acontecendo isso comigo? É por causa do nosso falar. A palavra de Deus fala em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Com a nossa boca nós edificamos e com a nossa boca nós derrubamos. Nós temos que ter esse cuidado para não derrubar, para não derrubarmos a nós mesmos e não derrubarmos nossos irmãos. Irmãos na fé, irmãos de sangue, amigos, inimigos, porque também a palavra do Senhor fala para nós amarmos nossos inimigos. É fácil? Não é, irmãos, não é. Mas se Deus está dizendo para nós fazermos, é porque é possível, porque quando a gente exercita o amor, a gente ama o inimigo. Quando a gente exercita a palavra de Deus, a gente entende o que Deus está querendo da gente e a gente ama o inimigo. Então a vida e a morte está no poder da língua. E Deus fala assim, eis que coloco diante de vós 2 caminhos, a vida e a morte. Escolha a vida, escolha falar o que é bom. Escolha pensar o que é bom, imaginar o que é bom. Todo pensamento que não edifica, nós temos que repreender, que paralisá-lo antes que faça ninho na nossa cabeça. E nós podemos fazer isso. Se nós não pudéssemos, não estaria na palavra de Deus, e está, é porque nós podemos. É Deus nos orientando. Pensa, amados, pensa no que você tem falado, como que você tem abençoado ou não os seus, a sua própria vida. Porque quando nós falamos coisas que desagradam a Deus, nós trazemos maldição sobre a nossa vida. Nós mesmos nos encarregamos de nos amaldiçoar. E não é isso que Deus quer. Deus quer nos abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer fazer na minha vida e na tua vida. E por isso Ele nos orienta.
Preste atenção no que você tem falado. Preste atenção em como você tem tratado as coisas que Deus tem colocado na tua vida, as pessoas que Deus tem colocado, o teu emprego, o teu local de trabalho, os patrões, na tua escola, como você tem tratado, o que você tem falado a respeito das pessoas e a respeito de si mesmo. Porque de repente você olha para você, foi como eu disse lá atrás, você olha para você e nada pode, nada vai acontecer, eu não posso, eu não dou conta, não vai dar certo, não vai funcionar, não funcionou para o fulano, para mim também não funciona. E as coisas de Deus não são assim. Por isso que a palavra do Senhor fala conforme pensa a tua alma. E Deus sabe o que a tua alma está pensando. E Deus sabe o que a tua alma está imaginando. E Deus é fiel para fazer cumprir conforme nós falamos. Mas, amados, não é só isso, não é só o falar. Nós temos que ter essa comunhão com Deus, para nós podermos falar as coisas positivas, para nós podermos confessar o que a palavra fala a respeito de nós, para nós profetizarmos em nossa própria vida. Vai acontecer sim, vai dar certo sim, eu consigo sim. E Deus vai honrar a tua palavra, a minha palavra, a partir do momento em que nós estivermos em comunhão com Deus. É entrar no nosso quarto, fechar a porta e colocar o coração em Deus. E o Senhor fará acontecer. Lembra-se dessa palavra? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É de coração, porque Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração contrito, coração arrependido. E se você olhar para a tua situação hoje, agora, e falar quantas coisas eu já falei, quantas maldição então eu já trouxe sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família. Então é hora de pedir perdão para Deus, lembrar do que foi falado e pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa por eu ter lançado maldição sobre a minha vida e sobre a vida da minha família, sobre a vida do meu amigo, sobre a vida do meu inimigo. A palavra do Senhor fala para nós orarmos para as autoridades constituídas, para o presidente, governadores, ministros, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, toda a autoridade constituída, porque elas foram constituídas por Deus. E quando nós oramos e aquele governo não está bom, Deus sabe como tratar, é Deus quem vai tratar com ele. Por isso Deus fala para nós orarmos, não amaldiçoarmos. Então vamos orar. Amém? Louvado seja Deus, e prestar atenção no que nós temos falado. Porque a palavra do Senhor é verdadeira, conforme pensa a sua alma. Assim é. A vida e a morte estão no poder da língua. Vamos prestar atenção no que nós temos falado, no que nós temos pensado, imaginado. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos orar. Graças a Deus. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus soberano, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos e bendizemos por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor fará. Pai Santo, olha para os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e conduza-nos à vida eterna. Perdoa o nosso falar, perdoa o nosso pensar, Pai Santo e poderoso. Ah, Senhor, nós anulamos, Pai, nós anulamos o mundo espiritual, a palavra de maldição, a oração contrária, mesmo sendo dita por nós, Senhor Santo e poderoso. Nos perdoe essa falha e nos ajude a ser melhor a cada dia, Pai. Em o nome de Jesus nós te pedimos, Senhor Santo e poderoso, e te agradecemos e te bendizemos, meu Pai, meu Senhor e Deus.
Glória a Deus, aleluias. Obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu a graça de sermos melhores. Agora nos ajude, Pai, a sermos melhores, Pai Santo e poderoso. Ah, Senhor, a vigiarmos, Senhor, o nosso pensar, a vigiarmos o nosso falar, meu Pai, meu Senhor e Deus, em nome de Jesus. E para a honra e glória do teu santo nome, nos conduza em vitória, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Graças a Deus, aleluias. Amém, amados. Louvado seja o nome santo do Senhor, engrandecido e exaltado seja, através da sua e da minha vida, amém? Graças a Deus. Se essa palavra falou com você, falou ao teu coração, compartilhe, porque com certeza deve ter mais pessoas precisando ouvi-la. Compartilhe. Deixa aí o seu like, se inscreva nesse canal. Amém? Muito obrigada pela tua presença aqui.